Olá, eu sou o Rodrigo Miranda e a partir de agora você está acompanhando mais um ADM Entrevista. O Conselho Federal de Administração realizou um acordo de cooperação técnica com a Rede Governança Brasil, a RGB. E você vai acompanhar um bate-papo especial sobre esse tema. Quem conduz essa entrevista é o diretor da Câmara de Governança, Integridade e Compliance do CFA, o administrador Fábio Mendes Macedo. É com você, Fábio. Obrigado, Rodrigo, pela passada de bola. Hoje, no ADM Entrevista, nós estamos aqui com a presença do administrador Daniel Catelli e da embaixadora da Rede Governança Brasil, ambos da Rede Governança Brasil, Cristiane Nardes, para fazer um bate-papo com você, profissional da administração, sobre um grande marco que o sistema CFA-CRAs entrega no dia de hoje para a nossa classe, para a nossa sociedade, que é um termo de cooperação técnica, CFA, Conselho Federal de Administração, e Rede de Governança Brasil, aqui representado por eles. E aí eu passo a bola para ti, Cris. Qual é a importância desta ACT, deste Acordo de Cooperação Técnica para a Rede de Governança Brasil? Obrigada, Fábio, pela oportunidade de estarmos aqui no ADM Entrevista. Nosso parceiro aqui, Daniel Catelli, sempre conosco, que também é voluntário da rede. E para nós estarmos hoje firmando, então, esse ACT é um marco inicial dessa aproximação com os administradores. Afinal de contas, a rede hoje é focada em governança pública, porém governança pública e gestão andam lado a lado. E a administração pública precisa demais de boas práticas de gestão aliadas para que a governança consiga, de fato, ser implementada. E o nosso desafio hoje na administração pública, Fábio, você sabe bem, é implementar uma política de governança no Brasil. A gente tem hoje, no âmbito federal, um decreto, foi firmado em 2017, onde a política é implementada no âmbito federal, porém o nosso desafio agora é levar isso para os estados e municípios. E eu tenho certeza que esse ACT que a gente está firmando vai nos ajudar justamente nesse impulsionamento de treinamentos, capacitações, com o apoio aí dos administradores, para que a gente consiga, de fato, levar isso principalmente para os municípios mais carentes, municípios pequenos, médios, onde as prefeituras, as administrações públicas têm déficit de capital intelectual, de gestores públicos muitas vezes, Fábio, despreparados para fazer determinadas ações, né? E o nosso objetivo hoje aqui é esse, fazer com que a gente tenha essa aproximação e una esforços. E além disso, o Catelli e eu somos todos voluntários na rede, você também está conosco, então somos especialistas tentando fazer com que o Brasil seja um país melhor, levando esses treinamentos, essas capacitações por meio da governança pública. Quando a gente fala de administração, da ciência da administração, a gente precisa evoluir muito, né, Cris, ainda neste processo, porque quando você vai a um hospital, você entende que tem que ter um médico ali, mas a sociedade ainda não conseguiu compreender que para cuidar da gestão nós precisamos de profissionais capacitados, que entendam dessa ciência da administração. Você, Daniel Catelli, que tem a dizer sobre a importância do profissional da administração, cuidando das organizações, melhorando os processos e alavancando isso para a nossa sociedade, para a nossa classe de forma geral. Obrigado, Fábio. É essencial a gente falar nisso, porque essa parceria entre o Conselho Federal de Administração e a Rede Governança Brasil está aí. Está aí exatamente para isso, porque a gente não vai conseguir transformar o nosso país sem transformar as pessoas que estão ali. As pessoas que estão trabalhando na administração pública, a gente precisa criar uma cultura de governança, uma cultura de melhoria contínua da gestão, e a gente só vai conseguir fazer isso por meio da capacitação, por meio do desenvolvimento e de mão de obra de pessoas que estejam ali não só trabalhando mais de forma técnica, mas que estejam levando uma cultura voltada para melhores políticas públicas, uma cultura focada na melhor prestação de serviço para o cidadão, e eu tenho certeza que essa parceria vai fortalecer exatamente isso. Nós vamos fornecer conhecimento técnico, mas também nós vamos levar uma cultura que vai transformar esse país. É nisso que a gente está focado. Dentro ainda, para você que nos assiste no ADM Entrevista,
Recentemente foi criada no Conselho Federal de Administração uma Câmara, uma diretoria de governança, integridade e compliance. Nós estamos visando implementar em todo o sistema CFA-CRA uma governança visando a nossa integridade institucional, assim como a entrega de resultados para você, profissional da administração, por meio de indicadores, avaliação de desempenhos, mensurações e tantos outros itens. Cris, fala um pouquinho para a gente do que é a governança para quem nos assiste. Bom, a governança, como eu falei, foi instituída em 2017 no âmbito federal e dentro dos referenciais do Tribunal de Contas da União, principalmente na governança pública, que tem as suas especificidades divergentes da governança corporativa. Governança pública serve para avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas e traz 3 mecanismos: a liderança, a estratégia e o controle. Então, dentro desse pacote de boas práticas de governança, a governança é a alta administração, é quem está no topo da estrutura organizacional. E ela consegue permear pelas outras instâncias no nível estratégico, tático e operacional, dando orientação para avaliar, direcionar e monitorar essas ações, essas políticas públicas, para que a gestão consiga executar. Então, quando eu falo que o nosso trabalho tem, de fato, muita sinergia, é porque a governança e a gestão, elas precisam dar lado a lado. Se o apoio da alta administração não conseguir, de fato, andar em alinhamento estratégico com a gestão, para que isso consiga permear em toda a estrutura, eu não vou conseguir, de fato, ter uma entrega de valor público para a sociedade. E aí que entra a importância das prefeituras. E é por isso que a rede tem focado seus trabalhos nos municípios, porque a gente entende que lá, de fato, a política pública e o valor público tem que ser entregue. É no município que a gente consegue entender o valor público e essas políticas acontecendo, política de educação, de saúde, e o cidadão é a pessoa que tem que sentir isso. A governança, basicamente, é entregar para a sociedade uma melhoria, sempre pensando no cidadão. A governança não tem outro papel se não é pensar na sociedade, na população. Quando a gente pensa nisso, o nosso desafio ele é gigantesco, porque nós temos 5.570 municípios brasileiros. Isso inserindo o Conselho Federal, o Distrito Federal. Quando eu fui diretor da Câmara de Gestão Pública, que nós tínhamos o produto IGM-CFA, para você que nos assiste, se não conhece, navegue, aprofunde conhecimento. Nós, no Conselho Federal, temos uma ferramenta que analisa finanças, gestão e desempenho, com entrega de uma avaliação do seu município. Pensando nisso, a gente vai avançar muito ainda. É um termo de cooperação técnica de ajuda mútua entre a Rede de Governança Brasil e o Conselho Federal de Administração. E nisso, Daniel Catelli, no fim do ano passado, nos deu uma grande contribuição com a aprovação da resolução normativa sobre integridade e compliance. Então, Daniel, eu gostaria que você falasse um pouco disso, que nós estamos implementando já dentro do sistema CFA-CRA, todo aquele desafio que foi criar isso para ser mais um produto entregue ao profissional da administração e que muito em breve estaremos com isso implementado nos 27 conselhos regionais e no Conselho Federal de Administração, formando aí as 28 estruturas. Fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, é bem oportuno isso que você comentou agora, Fábio, porque é o seguinte, o administrador, às vezes ele está muito focado num determinado campo e ele esquece que tem todo um campo novo que ele precisa, que ele pode se aprofundar, que é um campo de trabalho super importante, a área de compliance e integridade, que é uma área que está sendo muito desenvolvida, não só na área corporativa, mas também no poder público. E o CFA, dentro dos conselhos, saiu na frente aí também com essa resolução, vai fazer um trabalho também junto com os regionais, e é importante que o profissional de administração conheça esse trabalho, entenda esse trabalho, e se ele trabalha na área pública, ele pode também se inspirar nesse trabalho e levar isso para o seu município. Isso é importante porque traz mais
credibilidade ao trabalho. O programa de integridade funciona para isso, para evitar desvios, mas para trazer credibilidade. Você vai ter orgulho da instituição que você vai trabalhar, você vai entender que você trabalha numa instituição focada com compromissos, com objetivos, e o programa de integridade, ele não é um fim em si mesmo, é um programa que está ali para assegurar os objetivos institucionais daquela instituição. Então, quando a gente, fazendo aqui um bate-bola rápido, governança, trazer a autogestão num alinhamento estratégico para a gestão das estruturas. Quando a gente olha a integridade, a gente vê a visão institucional, a minimização dos riscos para a instituição e para a sua imagem. E ali a compliance, que é o ponto final nosso, é mensurar esses alcances de resultados, aquilo que efetivamente a gente conseguiu entregar como produto final aos profissionais da administração. Pensando nisso, eu passo aí o tempo aos senhores para considerações finais, para uma análise final dessa parceria, desta importância e do avanço que temos que ter enquanto ciência da administração, para que essa sociedade nos conheça e que entenda a importância da ciência da administração para o melhoramento da sociedade como um todo, porque como a Cris colocou muito bem, é na cidade, é no município que o cidadão mora, é lá que ele vive, é por lá que ele é impactado. Às vezes a gente tem a receita toda aqui em Brasília, mas Brasília não vive a realidade de um lugar mais longínquo, e aí eu vou fazer uma aspa, a gente teve uma palestra falando sobre a geopolítica do mundo com o Jorge Campos, e aí um certo estudante lá no sul disse, eu estou tirando 3 dias para me te visitar lá no Amazonas. Aí a gente dá um pulinho lá no meu primo, eu tenho um primo que é lá em Rondônia. Aí ele disse, não, mas eu estou no Amazonas, do Amazonas para Rondônia, está na Amazônia, mas não é assim tão pertinho. E assim, 3 dias, tu mal vai conseguir dar uma volta em Manaus, porque o Amazonas em si, 70% dele é banhado por água, então você só chega em 30% por terra, o resto você só chega ou por barco ou por ar. Então é uma realidade que o Centro-Oeste, o Sudeste, o Nordeste, o Sul do Brasil não tem a dimensão da região Norte. Quando a gente olha, por exemplo, a saída pelo Pacífico, pelo Acre, eu economizo mais de 50 mil milhas marítimas a levar produto para a China. São mais de 15 dias de economia em um navio saindo pelo Acre, pegando o Pacífico e saindo pelo porto de Inampara, eu acho, se eu não me engano. Então, isso são realidades dimensionais e que a gente precisa trabalhar. A bola é de vocês para as considerações finais. Eu acho, Fábio, que essa tua colocação me traz à luz o nosso desafio de levar a governança para um país tão grande, com regiões tão inóspitas, onde o acesso é muito complicado. E como o Catelli disse mesmo, levar a governança, programas de integridade, de compliance, seja para onde for. Então, Fábio, hoje a gente lançou aqui em parceria já com o CFA o Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública, na qual estamos levando treinamento e capacitação gratuito, voluntário, para todos os municípios brasileiros. E eu tenho certeza que essa aproximação com vocês vai ser fundamental para a gente ganhar essa sinergia, porque a governança e a gestão, como eu falei anteriormente, andam lado a lado. E dentro desse nosso programa, onde a gente está levando esse discurso da importância para os prefeitos de implementarem a política de governança, inclusive o Catelli é um dos nossos mentores lá, voluntários, a gente traz à luz de sensibilizar o prefeito, de entender que governança é o quê? Organizar a casa. E se ele não conseguir organizar a casa dentro da gestão dele, ele se põe numa situação delicada. Porque governança, integridade, gestão trazem segurança jurídica para esse prefeito. É o CPF dele. E a gente tem uma outra coisa, Fábio, para finalizar, que é também a nova lei de licitações e contratos está chegando. Ela está batendo na porta desse prefeito e da gestão, e isso vai trazer o quê?
a necessidade de boas práticas de governança prevista nessa lei. Então, prefeitos, gestores, administradores, fiquem atentos à governança que está trabalhando aliada à gestão para que vocês tenham aí a casa de vocês melhor organizada e entreguem políticas públicas, principalmente para a sociedade, que é quem tem que sentir lá na ponta que nós estamos fazendo a nossa parte. Show, Daniel. Pegando o gancho aqui da Cristiane e também do Fábio, eu queria falar um pouco também para o administrador, que você conhece às vezes um líder, um secretário, conhece um prefeito. Gerir a gestão pública tem muito de vocação, mas só ter a vocação não basta. Trabalhar de forma empírica às vezes pode dar certo, mas em geral não vai dar certo. Você gera muitos riscos. Então, tudo que a gente está falando aqui até agora, a gente está trazendo técnicas, está trazendo método, está trazendo ciência para produzir melhores resultados. Então, quando o prefeito, quando o vereador, ele tem uma plataforma política, isso é importante, é legítimo, é fundamental para a democracia. E essas técnicas, as boas técnicas de gestão, as boas técnicas de governança, elas estão aí exatamente para viabilizar essas propostas. Fazer com que essas propostas aconteçam de forma mais ordenada, mais organizada. Em síntese é isso. Então o projeto, a parte política fundamental para a democracia, e a gestão está aí exatamente para que a gente consiga unir tudo isso, a gestão e a governança, para entregar melhores resultados. Tenho certeza de que todo mundo junto a gente vai conseguir produzir aí melhores políticas para um país melhor. Dentro de tudo isso que foi abordado hoje, aqui nesse bate-papo do ADM Entrevista, eu gostaria de deixar um grande recado. Hoje o Brasil sofre de ausência de um planejamento estratégico. Na maioria das vezes, o Brasil não sabe o que quer, aonde quer chegar e quais os caminhos ele vai percorrer para o alcance daqueles objetivos. Trabalhar essa governança, essa integridade e compliance é delinear o planejamento estratégico, seja ele de município, seja ele de estado, seja ele de governo federal, é nós termos um rumo a ser alcançado em um bem comum que é a nação brasileira. Então, como profissional da administração, isso é um desafio a todos nós, porque nós é que estudamos e conhecemos a ciência da administração para aplicá-la com melhores resultados e entrega para a sociedade. É isso que eu faço como convite a você, profissional da administração, para que não continuemos a ter planos de governos lançados e homologados em TCEs nos TREs sem serem executados, que não tenhamos planos plurianuais que cumpriram apenas a obrigação de passar em uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia ou no Congresso Nacional, para que não tenhamos LDOs e LOAs, tudo peça fictícia, copiada e colada do ano anterior, sem atender às realidades locais daquele estado, daquele município e do cenário nacional. Esse é o recado do ADM Entrevista para os senhores. E para finalizar esse bate-papo, eu não poderia deixar vocês saírem do Conselho Federal sem levar um presente à Rede de Governança Brasil, ao Instituto de Governança e Compliance Latino-Americano. E você, profissional da administração, também pode fazer o download da agenda da gestão, agenda e ferramenta da gestão municipal. Nele aqui a gente traz todo o viés do passo a passo como fazer a gestão de um município. Lá no final, para vocês terem uma ideia, tem um calendário onde diz, do dia 1º até o dia 1º eu tenho que cumprir o quê? Até o dia 7 eu tenho que entregar a GFIP, CAGED, etc. Então isso aqui pode ser uma agenda de cabeceira a você que cuida da gestão municipal a fazer uma melhor desenvoltura para atender às obrigações legais impostas no nosso Brasil. Essa foi a entrevista ADM Entrevista com Cristiane Nardes e Daniel Catelli. O nosso muito obrigado do Sistema CFA-CRAs. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Fábio. E aí, gostou do nosso bate-papo? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo por aqui, você vai ser informado na mesma hora e não vai perder absolutamente nada. Tudo o que acontece no mundo da administração
está aqui no CFA Play. Até a próxima!